Olá, doutores, doutoras, gestores, gestoras e você também que tem alguma afinidade com o direito administrativo. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma de cursos. Meu nome é Maurício Constantino, sou advogado publicista e especialista em direito administrativo. E hoje nós vamos dialogar sobre transição de governo. É isso mesmo, gente, transição de governo. Um tema que fica aí muito em evidência em vésperas de eleições, ainda após as eleições, mas, primeiramente, nós temos que ter uma noção, um conhecimento do que seja a transição de governo. Então, vamos lá? Mas antes, vamos combinar. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, você aí na sua casa vai voltar no cursor até o ponto que for preciso, quantas vezes você quiser. Certinho? Combinados? Então, bora lá. Pessoal, a transição de governo, ele é um procedimento, em linhas gerais, e mais, vamos dizer assim, formatadamente, ele é um procedimento adotado pelos regimes democráticos que tem por objetivo assegurar que o gestor eleito possa receber informações e dados necessários ao exercício da função, com o fito de ter condições de iniciar o seu governo com o mínimo de dados necessários, assim que tomar posse. Mas olhem só, pessoal, a transição de governo deve ser feita de forma transparente e ainda obedecer àqueles princípios esculpidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Lembram deles? Em direito a gente comumente chama eles de LIMP. É uma sigla resumida que a gente utiliza para dizer quais são aqueles princípios principais do direito administrativo. Vamos lembrar deles rapidinho? Legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência e publicidade. Pessoal, olhem só. Esses princípios lá da Constituição Federal, eles também são utilizados aqui na transição de governo de forma unânime. O princípio da legalidade, por exemplo, é a legalidade no sentido de com que o gestor passe, o gestor atual, é claro, passe para o gestor eleito todas as informações necessárias para que ele tenha a continuação de governo. O princípio da impessoalidade, no nosso caso aqui, ele vai dizer que é para passar para o gestor atual todas as informações necessárias, e não só aquela que beneficie um candidato que está saindo ou o candidato que está chegando. As informações têm que ser prestadas na íntegra. E esse princípio ele é também casado com a moralidade administrativa. É necessário que se passe a informação correta, honesta, clara e verdadeira. E também utilizamos aqui na transição o princípio da publicidade. Esse princípio, eu vou abrir uma ressalva aqui para vocês, porque a transição em si, alguns aspectos dela tem que ocorrer em sigilo, nós vamos falar isso daqui a pouco. Não é tudo que vocês que estão participando da comissão podem sair levando informações para o exterior daquele conjunto que está sendo trabalhado. Lógico que temos a lei de acesso à informação, que garante a todo e qualquer cidadão amplo acesso a toda a informação pública, mas na transição de governo algumas informações são necessárias se manter ali até que seja concluída o processo de transição e ela se tornar pública. E por último, o princípio da eficiência, por último, mas não menos importante. A eficiência na transição, ela tem um caráter que deve ser muito bem observado. Porque um gestor, quando ele está saindo, e principalmente as eleições, que é ao término de uma eleição para o início de outra, é um prazo consideravelmente curto, o gestor que está entrando tem que tomar acesso a todas as informações necessárias para que ele consiga dar continuidade no serviço público. Então aqui se enquadra também o princípio da eficiência, no sentido de que o novo gestor tenha todas as informações adequadas e necessárias para dar sequência aos projetos de ações sociais, da saúde, da administração como um todo, da frota, ou seja, plenamente aplicar o princípio da eficiência
no âmbito da transição de governo. E para que aconteça a transição de governo? Existe uma norma? Existe uma lei que regulamenta isso? É necessário ou não o município, o Estado ou o ente público criar uma norma específica para realizar a transição? Pois bem, no âmbito da União, foi criada a Lei 10.609, na data de 20 de dezembro de 2002. E essa lei dispôs sobre a instituição da equipe de transição pelo candidato para o cargo de presidente da República. Então, as regras de transição no âmbito federal, elas são reguladas por essa lei, 10.609 de 2002. Senhores, referida lei é aplicada de forma análoga ao âmbito estadual e municipal, vez que consagra o princípio republicano da alternância do poder. E dessa forma, deve ser seguido nas demais esferas de governo. Ou seja, a União editou uma norma em 2002 para realizar a transição de governo. No âmbito federal, por óbvio, ocorrem algumas diferenças nos âmbitos estaduais e municipais. Então, pergunto, é necessário o governo municipal criar uma lei que regulamente a transição de governo? Segundo a lei federal, não precisa. A lei federal, ela própria, traz os regramentos necessários para que o gestor de qualquer esfera consiga fazer a transição de governo. Mas ainda assim, alguns gestores municipais optam por editar uma norma específica para realizar a transição no seu município. Mas não porque é obrigatório ou é necessário, mas sim porque alguns gestores optam por criar cargos em comissão, né, e também, da mesma forma, os valores agregados a esses cargos para remunerar aqueles servidores, aqueles funcionários, aqueles profissionais que estão engajados na equipe de transição. E com algumas regras mais específicas também, como, por exemplo, determinação do local, a forma de reunião, estabelecimento de um cronograma, quais secretarias irão ou não participar dessa transição de governo. Então, quando o ente municipal ou estadual opta por realizar um regramento próprio, é nesse sentido. Mas, se o gestor não tiver interesse de editar uma lei própria, pode muito bem se valer da lei federal e criar simplesmente um ato normativo, a título de exemplo, um decreto, uma portaria, um outro ato válido para regulamentar só a composição daquela comissão de transição que vai representar o governo atual e também aquela que vai representar o novo governo. Então, ficamos acertados aqui? Existe uma lei federal que regulamenta isso, no âmbito municipal pode se valer dessa lei, ou se o gestor preferir editar uma lei própria, fica a seu critério, mas desnecessário. Combinados? Claro, gente, que esses passos todos, que nós vamos falar aqui da equipe de transição, eles vão ter que ser divididos aqui em pedaços, em partes, em módulos, para que nós entendamos melhor, possamos entender melhor como funciona a transição. E como o nosso objetivo aqui no curso é estabelecer para vocês, de forma clara e objetiva, de que forma se realiza uma transição de governo, nós vamos alinhavar aqui 3 passos mínimos para seguir, onde vocês poderão executar isso de forma satisfatória. Então é isso, pessoal. Entendido aí que nós temos 3 passos a seguir para a transição de governo, nós vamos finalizar por aqui e nos próximos blocos nós vamos falar sobre cada um deles. Certinho? Continue aí conosco.